Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 1, programa que te conecta aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nessa edição, nós vamos falar sobre a transição energética, mais especificamente sobre os veículos elétricos. É porque a cada dia que passa é mais comum a gente ver nas ruas das grandes cidades veículos 100% eletrificados ou mesmo híbridos. Isso representa uma frota bem menos poluente em relação aos tradicionais a combustão. Para se ter uma ideia, em 2023, o Brasil registrou uma venda impressionante de 93.927 carros eletrificados. Isso representa um salto de 91% em relação ao ano anterior. Destes, 19.310 foram modelos totalmente elétricos, demonstrando um aumento de 56%. Os números representam um indicativo claro do crescente interesse dos brasileiros por veículos mais sustentáveis e econômicos. Mas afinal, comprar um veículo elétrico realmente é sinônimo de sustentabilidade ou até de preocupação com o próprio meio ambiente? Então é por isso que a gente fala sobre esse assunto. Vamos debater, inclusive, quem pode comprar um veículo desse tipo, tem condições realmente, ou quem realmente pode acessá-lo. E qual é o custo-benefício dele? Também, qual a velocidade que o Brasil vai alcançar a transição energética que tanto busca? E um país como o nosso tem estrutura realmente para isso? São algumas das perguntas que a gente vai tentar responder nessa edição do Pauta 1. É isso mesmo, e para nos aprofundarmos nessa discussão, nós recebemos aqui no Pauta 1 a engenheira, professora e pesquisadora na área de soluções em energia do LACTEC, a Ana Paula Oening. Seja bem-vinda ao Pauta 1, Ana Paula. Obrigada, boa tarde. Para começar essa edição, Ana Paula, nós vamos conferir uma reportagem feita aqui na Sagres TV que mostra como um casal aqui de Goiânia resolveu deixar de vez a utilização dos carros convencionais movidos a gasolina e etanol e passaram a rodar somente com veículos movidos a energia elétrica. Vamos conferir. Continuar com um carro a combustão ou apostar em um veículo elétrico? O Elson convenceu a esposa, Sheila, a fazer a chamada transição energética. Eu fiz essa influenciei e hoje nós já temos mais de um ano o carro e estamos bem satisfeitos. Então a gente tinha um carro a combustão, um veículo premium, né, e trocamos por esse aqui e não há qualquer diferença, a não ser para melhor em termos de economia. Foi deles a instalação do primeiro carregador doméstico na garagem do condomínio. O nosso engenheiro fez o projeto, fez o estudo, fez o estudo técnico e apresentou para o condomínio. E o condomínio verificou sem problema nenhum e fez o aceite. O engenheiro é o Kleber. Segundo ele, para fazer a instalação é preciso obedecer normas da ABNT, entre elas a NBR 17019, destinada à instalação de unidades de fornecimento de energia para veículos elétricos. Nós não simplesmente vamos no local e instala o aparelho. A gente faz toda uma verificação de amperagem, ver se o condomínio ou o próprio padrão da casa da pessoa está adequada para suportar aquela recarga de veículo elétrico. Para recarregar a bateria, existem pontos fixos ou portáteis. Existem 3 tipos de carregadores, né, que a gente fala. Que é um carregador portátil, né, que você pode colocar numa tomada que esteja preparada, né, para 20 amperes, né, porque é uma carga de uns 3.500 watts, né, a média, né, isso seria o carregador portátil. No caso de viagens, o cara parou num hotel, né, para fazer uma carga rápida, é uma carga lenta, né, que vai demorar muito mais devido à potência do carregador. E a gente também tem o carregador wallbox, que seria o carregador doméstico que você usa em casa, em comércios, que é uma potência maior, geralmente é de 7.000 watts, 7.500. E tem os eletropostos, que eles são em cargas de corrente contínua. É como se fosse uma carga rápida que você vai dar no veículo. Aí você consegue abastecer o seu veículo até 40 minutos para você encher o tanque, né, vamos dizer. Uma carga até 80%. Então, há mais de um ano, a vida da Sheila e do Elson tem sido assim.
Agora é hora de saber, mais uma vez, como ter um carro elétrico fazendo essa transição energética pode mudar a vida das pessoas. Vamos lá, Elson? Vamos sim. Em média, o consumo de um carro elétrico corresponde a 20% do que gasta um carro abastecido com gasolina. Mas esse número varia conforme o sobe e desce nos preços dos combustíveis, além de outros fatores. É o caso da recarga automática da bateria, que ocorre com o carro em movimento. Ele revitaliza a bateria, você tirando o pé do acelerador. Então você consegue ter um pouco de revitalização de carga. Em Goiás, já foram emplacados mais de 4.000 veículos desse tipo, de janeiro de 2022 a maio de 2024, o que representa cerca de 2% de toda a frota do país. De acordo com a plataforma PlugShare, Goiânia possui mais de 70 pontos de recarga. Pela quantidade de carros que existente hoje de carro elétrico, ela poderia melhorar mais um pouco, mas por enquanto está satisfatório. Onde vocês já encontram esses pontos fora da casa de vocês? No shopping e na rua. Além da economia, o fator ambiental e a energia limpa foram determinantes para a escolha do veículo elétrico. Primeiro, é ecologicamente correto, né? Você não vai estar poluindo o meio ambiente. Segundo, facilita a vida em questão de economia do usuário. Por quê? Porque os preços que estão os combustíveis é muito caro e com a energia você consegue ter um preço legal de recarga e muitas vezes utilizando painéis solares você vai ter uma energia free, uma energia livre. E o Brasil é um país tão grande, com tanto sol, né? E a gente tem assim muita possibilidade de desenvolver novas tecnologias de energia sem prejudicar a natureza, né? Então, eu acho que é uma transição que deve ser feita em benefício do planeta. Muito bem, reportagem da Sagres TV, né, feita aqui para o Pauta 1. Ana Paula, para ilustrar, né, essa nossa conversa aqui sobre transição energética, sobre geração de energia limpa, sobre carros elétricos, a expectativa da ABVE é que os emplacamentos superem os 150 mil só em 2024, aí representaria uma expansão de 60% desse mercado. Falando de todos esses fatores, dessa experiência que nós trouxemos aqui desse casal que já fez essa transição, Ana Paula, a gente pode dizer que esse é o caminho para a sustentabilidade sobre rodas? Veículo elétrico, 100% elétrico, ele seria o mundo ideal aí, mas considerando a questão da infraestrutura, né, como o casal ali mesmo comentou, ainda a gente tem poucos pontos de carregamento, então talvez um veículo híbrido, né, elétrico etanol, ele seja um caminho, por enquanto, no Brasil, talvez o caminho mais correto ou mais viável economicamente. Ana Paula, falando agora um pouco mais sobre a questão da transição energética, como você vê o papel dos carros elétricos nessa transição energética global? A gente enxerga os veículos elétricos como o principal fator aí, né, na transição energética, como a menos poluente. Então, são veículos que na sua operação, no seu uso no dia a dia, ele vai emitir menos poluente do que um veículo a combustão. Então, ele está contribuindo aí para toda essa questão ambiental relacionada à transição energética. E Ana Paula, até trazendo esse assunto da descarbonização, né, de como outros mercados já tem essa realidade um pouco maior do que no Brasil, como que o Brasil está dentro desse cenário? Pensando em China, Estados Unidos, quem sabe a Europa também tem uma invasão, vamos dizer assim, da BYD agora, e assim como acontece agora no Brasil. Isso, a gente, se você for olhar os números, né, então, Europa, por exemplo, ele já tem uma eletrificação da frota, né, dos veículos há um tempo maior do que o Brasil. Então, hoje a gente diria que na Europa, nos Estados Unidos, os veículos elétricos, os emplacamentos, né, a venda de veículos, ela está mais ou menos estagnada no mesmo patamar, enquanto no Brasil a gente tem esses números
como vocês mostraram na reportagem, bastante crescentes, né? Então, a gente acho que demorou um pouquinho para entrar nessa onda do veículo elétrico aqui no Brasil, e como foi bem colocado, né, a invasão aí da BYD, dos veículos chineses, amplificou essa utilização de veículos elétricos no Brasil. Eu acredito que também com a vinda da fábrica, né, porque a BYD está trazendo uma fábrica dos veículos para o Brasil, a gente vai ganhar na questão de preço, porque eu acho que hoje esse é o maior dificultador, né, na eletrificação aí dos veículos no Brasil, porque os veículos são importados, nós temos uma taxa de importação que ela voltou no início desse ano, e é uma taxa alta, ela vai chegar em torno de 35% do preço do veículo. Então, a gente entende que trazendo uma fábrica, você conseguindo produzir o veículo nacionalmente, esse preço vai cair, e aí a gente vai ter uma entrada mais massiva de veículos elétricos na nossa frota aqui no Brasil. E Ana Paula, a impressão final, né, quando o produto já está rodando, enfim, as pessoas já estão utilizando mais o carro elétrico, isso é fato, a gente vê muitas vantagens, como menos poluição, enfim, tudo que a gente já tratou até aqui. Mas isso, de fato, é suficiente para garantir a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, por exemplo? Porque existe o início da produção, né? Até que ele chegue às ruas. Eu diria que a gente tem duas grandes questões. Uma é relacionada à bateria, né? Então, a bateria do veículo, a produção dessas baterias, e a outra é relacionada à própria produção da energia. Então, a gente só consegue garantir, né, que o uso do veículo elétrico ele é um uso ambientalmente, né, correto, considerando que a gente está consumindo energia elétrica, ela é proveniente de uma fonte renovável. Né? Eu não estou usando uma usina termoelétrica, por exemplo, né, para gerar essa energia. No Brasil, a gente tem uma matriz predominantemente renovável, então a gente tem muita hidrelétrica, muita usina eólica, muita usina solar, e a gente consegue, então, garantir que esse uso do veículo elétrico ele seja um uso ambientalmente correto, né, que a gente está contribuindo, de fato, para essa redução de emissões. Ana Paula, falando um pouco dessa sua área de atuação, né? Você é pesquisadora nessa área de soluções energéticas. Eu queria entender um pouco mais como essas pesquisas e desenvolvimento nas áreas de soluções energéticas, elas estão contribuindo para melhorar a eficiência, a sustentabilidade dos carros elétricos. A gente trabalha em diversas frentes, né, nesse âmbito de pesquisa, então, desde desenvolvimento de carregadores, né? Esse é um dos problemas que nós temos hoje no Brasil, é a infraestrutura de carregamento. Então, a gente tem aqui no Lactec o desenvolvimento de um carregador rápido, nacional, que a ideia é que ele chegue ao mercado com um preço mais acessível e aí a gente consiga ampliar essa infraestrutura de carregamento. A gente trabalha também na parte mais de mercado, né, dessas soluções. Então, quando que é viável, para quem que é viável do ponto de vista de instalação de carregadores, a manutenção desses carregadores, onde eles devem ser alocados para que otimize esse uso por parte, né, da população, dos usuários. E a gente também trabalha com o desenvolvimento aqui de estudos relacionados à vida útil da bateria, né? Estudos que comprovem aí o que a gente recebe de informações dos fabricantes em termos de vida útil, quanto essa bateria vai durar, e também o que fazer com essa bateria dos veículos, que em algum momento elas vão deixar de ser utilizadas, né? A bateria ela chega ao fim da vida útil e a gente pode usar para outros fins, reaproveitar essas baterias. E também a gente tem trabalhado com estudos relacionados à parte de veículos pesados. Então, a entrada, né, nas frotas de caminhões e ônibus elétricos aí no Brasil. Aproveitando um pouco mais da sua experiência nessa área também do próprio Lactec, a questão das baterias, até que você já trouxe um pouco, mas qual é a realidade hoje, por exemplo, da produção dessas baterias, como é extraído, né, esse lítio? A gente tem essa extração aqui mesmo, tem que trazer de fora de outro país.
E na questão do futuro mesmo, qual a outra forma que a gente pode aproveitar essas baterias depois que ela não pode mais ser possível de ser utilizada nos carros, mas existe um futuro para elas também. Hoje as baterias elas são importadas, elas são produzidas em regiões específicas, né, mais na Ásia. Então elas vêm de fora, são baterias importadas. A gente faz diversos estudos em relação ao que a gente chama aí de segundo uso da bateria. Então, para o veículo, ela já não tem uma autonomia, né? Digamos assim, ela chegou no fim da sua vida útil, porque ela vai reduzir muito a autonomia do veículo em questão de quilometragem. E aí a gente vem estudando novos usos para a bateria. Então, um uso possível é, por exemplo, em casa você tem um painel solar e aí você vai usar essa bateria para armazenar energia, que pode ser depois utilizada para carregar o próprio veículo, né? Ou utilizada aí na sua residência como um segundo uso. Existem estudos também para a gente utilizar essas baterias, fazer como se fosse um conjunto, né? Um banco de baterias nas próprias estações de recarga, né? E aí associar isso uma fonte renovável, em geral a eólica ou solar, que são fontes assim, que a gente não consegue, a gente depende do recurso, né, para gerar essa energia, e a bateria ela entraria ali como um estoque, né, dessa geração, para que possa ser aproveitada depois em horários em que a gente não tem o recurso natural, o vento ou o sol. Queria fazer uma pergunta específica, que também faz parte da sua linha de pesquisa, Ana Paula, que é em relação a gênero. E o que tem feito com que os homens sejam os maiores interessados nessa questão da transição energética? Não que não haja mulheres, a gente viu na reportagem, inclusive. Mas por que atrai mais o público masculino essa questão da procura pela transição energética em relação aos carros, pelo menos segundo a sua pesquisa? Eu entendo que, acho que carro, de forma geral, ele já tem um interesse predominantemente, né, para homens. Homens são mais interessados em carros novos, mais modernos. As mulheres, em geral, elas são mais ligadas aí à questão de segurança, de estabilidade. Então, existem trabalhos aí que mostram que as mulheres, elas têm interesse em aderir aos veículos elétricos, mas elas ainda se sentem inseguras com a questão do carregamento. E o outro ponto que pesa muito ainda na decisão da compra é a questão financeira. Então, os veículos elétricos, eles hoje ainda têm um custo elevado, né, em relação ao veículo a combustão. E esse acho que é o principal ponto para que talvez as mulheres se interessem um pouco menos por esse tipo de veículo. Ainda falando sobre essa questão do custo, Ana Paula, quem pode, né, adquirir um carro elétrico no Brasil? Que custo é esse que a gente está falando, né? Qual é a média de valor de um carro elétrico? E também quais são os fatores responsáveis pela definição do preço dos carros elétricos aqui no Brasil? A gente tem hoje o veículo elétrico de saída, né, o mais barato, digamos assim, ele está na faixa ali de R$100 mil. É um veículo de porte pequeno, né, que é esse veículo novo que a BYD trouxe, o Mini Dolphin. Esse veículo ele já concorre com os veículos a combustão ali de mesmo porte, né, então ele é um veículo que tem um apelo bem maior aí nessa questão do preço. Depois disso, a gente já passa para uma faixa de em torno de R$200 mil ou mais, né, que já são os veículos intermediários, e aí chegando até a valores de mais de R$300 mil para os veículos elétricos já de um pouco mais luxuosos, digamos assim. Hoje, vamos falar, né, do cenário brasileiro. No Brasil, então, independente do valor total ali do carro, hoje a gente tem esse imposto de importação, que ele está aí na faixa para esses veículos leves e na faixa de 20%, então ele encarece, digamos assim, o preço do veículo em 20%, e considerando o custo do veículo mesmo, a bateria ela representa ainda hoje cerca de 50% a 60% do custo do veículo. Então, o fator encarecedor, né, dos veículos elétricos ainda é a bateria. E na perspectiva, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, não está fácil nenhum carro popular mesmo, né? O tradicional a combustão, a gente já vê carros populares aí a partir de R$80 mil, R$90 mil. Os elétricos estão um pouquinho mais acima, mas a gente já vê uma redução. Qual é a perspectiva
no futuro, aí, quem sabe esse preço ser abaixado, quem sabe com a fábrica de Camaçari, né, que é a fábrica da Ford, que foi cedida agora, foi vendida, na verdade, para a BYD. Outras possibilidades de carros híbridos também, por exemplo, a Toyota tem essa tecnologia disponível no mercado também. Qual a perspectiva que a gente tem hoje de abaixar esse preço, ser mais competitivo e mais acessível realmente para o consumidor brasileiro? Eu acredito que com a fabricação nacional a gente já vai ter pelo menos ali, né, uma redução de uns 20%, que seria mais ou menos o que é a taxa de importação hoje, e aí esses veículos, né, principalmente esses de menor custo, eles já se tornam bem atrativos, comparáveis a um veículo a combustão, como você comentou, que também já tem um preço de saída alto, né? Então a gente entende que a nacionalização, nesse sentido, ela é boa para reduzir os impostos, principalmente. E além disso, as baterias elas têm de fato reduzido o preço. Então, se a gente comparar com uns 4, 5 anos atrás, um veículo do mesmo porte, ele custaria mais hoje se a bateria ela tivesse continuado com o mesmo valor. Então, as baterias elas têm se tornado mais compactas, o que é bom para os veículos, e com um custo também menor. Então, eu acredito que essa redução ela deve chegar ao Brasil, né? A gente tem perspectivas aí de preços menores para os veículos, e a gente conseguindo, acho que um fator bem importante é que se o veículo ele tem, em termos de preço, um preço semelhante a um veículo a combustão, aí a gente tem muito benefício com a questão do uso, né? O combustível do veículo elétrico, que é a energia, ele é hoje bem mais barato, né? Como vocês citaram aí na reportagem, é cerca de 20% do custo que a gente tem com combustível a combustão, né? Uma gasolina, um álcool. E além disso, as manutenções, como ele é um veículo, um motor com menos componentes, as manutenções elas tendem a ser também mais simples e com um custo menor. Ana Paula Oening, professora, engenheira e pesquisadora na área de soluções em energia do LACTEC, o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Pauta 1. Obrigada a vocês, foi um prazer. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto na sequência aqui do programa, por isso eu te peço, continue conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pauta 1. O assunto do programa de hoje é o mercado de carros elétricos e o crescimento da procura por esse tipo de veículo e também a transição energética e a geração de energia limpa. E nesse segundo bloco a gente conta com a presença do professor de engenharia e especialista em mobilidade urbana, Roberto Marques, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, seja bem-vindo ao Pauta 1. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela entrevista que vocês nos convidaram. Nós que agradecemos, professor. Antes da gente começar a entrevista, vamos conferir uma outra entrevista, um depoimento do Bruno Paiva, ele que é diretor da divisão de ônibus da BYD, depoimento ao jornalista Samuel Straiotto, aqui da Sagres TV. O ônibus elétrico, né, no caso, ele não emite poluentes, né, então ele é um veículo livre aí de emissão de poluentes. Quando a gente fala de veículo elétrico no Brasil, a gente tem um ponto vantajoso aí com relação aos demais países, porque o Brasil é um país onde a grande maioria da matriz energética é uma matriz energética limpa, né? Vem aí das hidrelétricas. Então, o que em alguns outros países, os veículos elétricos, os ônibus elétricos são abastecidos por uma energia que não é tão limpa, aqui já é o contrário. Os veículos elétricos são sim abastecidos por uma energia limpa que vem aí quase que 80% de matrizes renováveis. As nossas baterias elas são feitas de lítio ferro fosfato, né? Então são metais. Essas baterias, eu acho que é interessante a gente contar o ciclo dela, né? Essa bateria ela é usada no ônibus aí por aproximadamente 8 anos. Depois essa bateria sai do ônibus e ela vai para uma outra aplicação, que é uma aplicação estacionária.
né? Hoje a gente já tem parceiros no Brasil e fora do Brasil que pegam essas baterias utilizadas não só dos ônibus, mas dos caminhões, das empilhadeiras, dos carros. Eles fazem uma leitura de todas as baterias, tá? Fazem um rebalanceamento delas e fazem a utilização, a montagem, novamente, a utilização como bateria estacionária, que é usada em diversas aplicações, né? Hoje, muitas empresas, muitos prédios hoje têm gerador para caso a luz acabe, o gerador entre e vai funcionar. Em vez de você ter o gerador, você vai ter uma bateria que vai acumular energia ali dentro e pode ser utilizado da mesma forma que um gerador. Uma outra aplicação que vem sendo muito utilizada aí é fazer casas, às vezes em lugares mais remotos, onde a infraestrutura elétrica é complexa e às vezes não chega uma infraestrutura boa. Você coloca o painel solar, coloca o inversor, coloca a bateria e esse lugar ele vai estar off-grid. Então você vai gerar energia do sol armazenada dentro das baterias e uma energia que pode ser utilizada para várias aplicações aí também. Hoje já existe a reciclagem de bateria, tá? Ela já está bem desenvolvida, só que ela é muito cara. Por que ela é muito cara? Porque o volume de baterias ainda é muito pequeno. Saíram-se poucas baterias dos veículos para serem recicladas. Então, o que a gente precisa aí é que esse volume, que ele vai aumentar, porque é fato que estão sendo vendidos mais veículos elétricos a cada dia, né, híbridos e elétricos. Então, a hora que esse volume aí de bateria aumentar no mercado, com certeza a reciclagem vai se viabilizar. Quando você vai para cidades como Shenzhen, na China, onde a gente tem 20 mil ônibus elétricos rodando, uma coisa que chama muita atenção é o silêncio da cidade. Você praticamente não ouve barulho da cidade, né? Então, acho que é um ponto também favorável aí com relação aos veículos elétricos. Quando você pega um veículo a combustão, um ônibus, por exemplo, ele leva óleo no motor, ele leva óleo no compressor de ar, ele leva óleo no diferencial, na caixa de marcha, ou seja, isso tudo são óleos que são poluentes. Se você for numa garagem de ônibus, a vala onde se troca óleo, você vai ver que é uma vala que está contaminada, está com bastante resíduo de óleo e de filtros, né? Que todos esses óleos também utilizam filtros. O veículo elétrico, ele praticamente não usa óleo nenhum, né? Você não tem nenhuma... Você tem um filtro, 2 filtros no veículo, só o restante não necessita de óleo para poder ser usado. Precisa ter um sistema, primeiro, elétrico robusto, né, que a gente consiga ter uma infraestrutura boa, que chegue aí a alta tensão nessas garagens, normalmente aí com 2 subestações ou uma subestação mais um gerador, caso tenha, né, para ter uma redundância, porque precisa ter uma redundância aí de carregamentos, se necessário. E também um dimensionamento correto desses carregadores para que o carregamento dos veículos aconteça da melhor forma possível. Professor, no primeiro bloco do programa nós vimos a experiência de um casal aqui de Goiânia que fez a transição energética, tem só carros eletrificados agora em casa. Agora, por exemplo, essa análise feita por um representante da BYD sobre os veículos pesados. E a gente sabe que a linha de pesquisa, uma das preocupações do senhor é justamente com ônibus, transporte público, enfim, mais veículos desses para que eles sejam substituídos, né? Substituam os a combustão que nós temos hoje. Em 2017, essa cidade citada pelo Bruno, Shenzhen, na China, fez a transição energética, todos os ônibus lá agora são elétricos. De lá para cá, nós estamos já bem próximos aí de completar uma década. E por que o Brasil ainda não conseguiu esse mesmo resultado que essa cidade lá na China? Essa é uma boa pergunta. Mas, de uma maneira geral, a China é um país muito particular, né? Não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo todo. Se você comparar a China em relação aos países europeus, Estados Unidos, mesmo o Japão,
A China é o país que apostou como um país mesmo, com uma política pública fortemente na eletrificação de todos os meios de transporte, e isso se reflete não só numa frota muito grande de automóveis, como também na parte do transporte público, especificamente no caso dos ônibus que você está citando. Então, a China é um país que tem uma peculiaridade bastante acentuada em relação ao resto do mundo e em relação ao Brasil. O governo fez essa aposta, ele financia as empresas, ele financia a compra dos produtos, desses produtos, seja pelo consumidor final, seja pelas empresas de transporte. Então, acho que essa é uma boa parte da explicação. Em relação ao Brasil, mas também o Brasil está atrasado, mesmo se você comparar os ônibus que circulam pela cidade, pelas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, com cidades equivalentes ou eventualmente um pouco menores na própria América do Sul. Se você pegar os dados de Santiago do Chile, de Bogotá, você vai ver que lá a frota de ônibus já é significativamente maior do que a brasileira em relação às cidades, né? Onde o transporte público é onde isso acontece, né? O transporte público da casa para o trabalho para lazer e assim por diante. Então, neste caso, a gente identifica que o Brasil, de uma maneira geral, as cidades em particular, elas acabaram acordando, né? Começando a pensar na transição energética bem mais tarde do que até mesmo outras cidades e outros países da América Latina, né? O que é algo que não tem muita explicação do ponto de vista, seja econômico, do poderio de investimento, né, da infraestrutura que o Brasil tem em relação a países como Chile e Colômbia, né? Então, acho que é uma falta de iniciativa, especialmente por parte do governo. Até porque, eu termino assim essa primeira pergunta, a transição energética ela é muito dependente de governos e especificamente das legislações, né? No mundo todo é a legislação que é basicamente uma missão de governo, né? De coordenar o processo de definição das normas, do nível de emissões e das estratégias de transição energética que um país quer colocar em prática. O Brasil acordou muito tarde para isso, né? Recentemente é que a gente está começando a pensar e a exercitar e a definir uma política mais forte de transição energética. Professor, agora falando um pouco também sobre mobilidade urbana, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco das vantagens, dos benefícios dos veículos elétricos para a mobilidade urbana em comparação com os veículos tradicionais a combustão. Esse ponto, de uma certa forma, foi abordado pelo entrevistado lá da empresa chinesa, né, que está começando a fazer suas operações aqui no Brasil, a BYD, né? Você tem várias vantagens, né? Que é, por exemplo, a questão dos ruídos, né? Um automóvel elétrico caminhando, se movimentando numa cidade, seja ele qual for, ele é extremamente silencioso, né? Ele emite muito menos na fase de uso, né? No produto, né? O veículo andando pelas cidades, ele tem um nível de emissão muito baixo, né? Ele tem uma complexidade em termos de projeto de produto bem menor do que um veículo tradicional, funcionando à base de diesel ou gasolina. Então, acho que esses são pontos claramente de vantagem dos veículos elétricos para os convencionais. Por outro lado, e isso é algo que também o entrevistado lá da BYD comenta, é importante levar em conta o nível de emissões, não somente considerando o veículo rodando pela cidade, mas todo o ciclo de emissões que vai desde a obtenção das matérias-primas, todo o processo produtivo que redunda na fabricação de um produto e incluindo, inclusive, a sua etapa final, né? A etapa em que você recicla aquele produto para outras finalidades ou não, né? Então, nós fizemos alguns estudos
considerando, e esse é a forma correta de comparar os níveis de emissões de veículos, quaisquer que sejam, né, tradicionais, híbridos, elétricos ou rodando com qualquer outro combustível. Você tem que levar em conta, quando você fala em emissões, o ciclo de vida completo do produto. Então, isso você vai ter, com isso você pode ter algumas surpresas, alguns aspectos interessantes. Por exemplo, na China, a matriz energética chinesa, ela é o contrário do que que existe no Brasil, que, como já foi dito, é muito limpa, né? Ela é basicamente fruto da água, né? Das hidrelétricas. Na China, é basicamente ainda carvão. É o carvão que gera energia elétrica. E esse processo de gerar energia elétrica na China através de carvão é extremamente emissor de CO2 e outros gases nocivos à saúde do planeta e das pessoas. Então, se por um lado, pegando o caso da China, você tem um nível de emissão muito baixo dos veículos elétricos rodando nas cidades, por outro lado, quando você adiciona isso à emissão da geração de energia, né, ou mesmo da energia utilizada nas fábricas chinesas, você vai ver que o nível de emissão é muito alto nessas etapas. Então, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado essa questão das vantagens que o carro elétrico oferece quando você simplesmente observa o carro sendo utilizado nas estradas, nas ruas, etc. Então, acho que é importante ter essa dimensão também. Professor, eu ia estar trazendo um pouco sobre essa questão da infraestrutura, porque o Brasil ainda não tem tecnologia suficiente e está nesse trabalho, nesse processo, né, de produzir essas baterias, ainda não é uma realidade hoje. Mas, por outro lado, tem a fonte de energia limpa, né, disponível em contraste com a China, como o senhor explicou muito bem. E como que está a infraestrutura hoje do Brasil e na relação mesmo dos carros elétricos? Como já foi dito, né, você precisa, para manter uma frota, né, especialmente uma frota de carros puramente elétricos, você precisa de uma estrutura de recarga. Isso é algo que é fundamental, é um dos aspectos que muitas vezes pode dificultar a transição energética de um veículo mais convencional para um veículo elétrico. Então, é necessário um investimento não pequeno, seja para ônibus, seja para caminhões, né? No caso dos ônibus, existe uma facilitação, porque a recarga é feita normalmente nas garagens, então a estrutura que você precisa ter é nas garagens, algo não simples e não barato, mas concentrado em garagens. Então, o planejamento e mesmo os investimentos podem ser melhor equacionados, mas, por outro lado, quando você pensa em automóveis de uso particular, essa rede precisa estar muito espalhada, né? Seja pela cidade, seja quando o veículo utiliza as estradas. E aí o investimento é muito maior e quem vai bancar esse investimento é uma dúvida ainda bastante forte, né? O Brasil não tem recursos muito assim, abundantes para poder, o governo brasileiro, né, nos vários níveis, bancar essa questão da infraestrutura. Do ponto de vista do restante da infraestrutura para a produção, a gente está observando no Brasil a vinda dos fabricantes chineses, né, que está trazendo aí um impacto muito grande para o cenário de automóveis e de ônibus no Brasil, e as montadoras locais têm um esforço ainda maior, né, maior do que os chineses já têm a tecnologia, já produzem esses carros em vários lugares do mundo, especialmente na China, e estão trazendo aqui uma tecnologia em fábricas novas, né, muito mais fácil de ser implementada. No caso das montadoras brasileiras, elas têm que fazer uma transição, né, porque todos os seus recursos, seja recursos físicos, de equipamentos, as próprias competências de engenheiros, operários, trabalhadores, né, dessas indústrias são competências voltadas para os veículos tradicionais. Então, essa mudança, essa readequação das instalações, né, e dos conhecimentos novos que precisam ser desenvolvidos para as empresas que já estão no Brasil, são mais complexos, né? Isso acontece no Brasil, acontece em países como Estados Unidos e Europa, onde tem havido
a implementação de barreiras para produtos, especialmente chineses, né? Justamente para viabilizar que nesses países a indústria local possa ter mais tempo, mais condições de se readequar para essa transição energética, uma vez que a China está efetivamente muitos anos à frente de toda a indústria automobilística, automotiva em todos os países do mundo. Muito bem, professor. A Tarja, né, que segue ao longo do programa, ela faz uma seguinte pergunta: carros elétricos para quê e para quem? E a gente sabe que nem todo mundo tem condição, por exemplo, de fazer uma transição energética em casa, instalando painéis solares, ou mesmo comprar um carro elétrico. A gente sabe que a expressão carro popular ela está caindo cada vez mais em desuso, que é um preço totalmente fora das condições da maioria da população adquirir um carro desse. A pergunta que eu faço: é possível, por exemplo, para quem já fez um investimento em casa, instalou painéis solares, é possível hoje utilizar essa energia gerada em casa, natural, limpa, para recarregar os veículos elétricos também? Você precisa de instalações específicas para isso. Eu não conheço em detalhes, né, se é possível, através de geração de energia solar, você transformar essa energia solar em um dispositivo que possa alimentar o seu veículo elétrico. Mas eu imagino que isso seja possível. Os prédios novos já estão prevendo esse tipo de alimentação, né, instalações apropriadas para isso. Mas eu acho que o ponto principal aí é que, como você começou a sua pergunta, hoje em dia, cada vez mais, não existe mais o carro popular, né? Então, os carros elétricos, hoje, eles, por exemplo, no Brasil, posso falar depois da situação em outros países também, eles estão competindo para aquela parte da população que está decidindo entre comprar um carro de, sei lá, 100 mil reais, 120 mil reais, tradicional, ou um carro elétrico dos mais baratos, que custa 120, 130 mil, são os preços dos carros chineses, né? Depois você pode subir na gama, carros mais luxuosos, na faixa de 200 mil, mesmo 300 mil, mas isso é para uma faixa cada vez menor da população. Menos os carros mais baratos, os elétricos, na faixa de 130 mil, é uma parcela muito pequena da população que hoje pode dispor de um carro desse. E como eu falei, essas pessoas estão decidindo, né, se vale a pena um carro elétrico em relação a um carro convencional. Há várias dúvidas em relação a isso. Mas é um processo que vai acontecer, né? De alguma forma já está acontecendo, mas para uma parcela pequena da população. É óbvio que a gente pode esperar que os preços dos carros elétricos possam cair ao longo do tempo, mas dificilmente eles vão, assim, num prazo médio, um prazo curto ou médio, eles vão se tornar, vamos dizer assim, alternativas para o grosso da população brasileira, né? Quando muito compra um carro usado, ou um carro de entrada das várias montadoras que hoje estão no Brasil, que não custam barato, mas custam, sei lá, na faixa de 60 a 80 mil reais, né? É uma diferença grande em relação a 130 a 140. Mas o Brasil está começando esse processo, né? Os carros elétricos estão chegando, a gente está no momento em que muitas montadoras e muitos atores interessados nesse mercado, que oferecem produtos nesse mercado, divulgam dados corretos, né, reais, de que as vendas estão crescendo. Porém, se a gente observa outros países, na Europa, por exemplo, e mesmo nos Estados Unidos, que já começaram esse processo de difusão de carros elétricos já há alguns anos atrás, neste momento, né, ou seja, no momento em que o Brasil poderá estar daqui a alguns anos, a venda de carros elétricos, por exemplo, na França, na própria Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, estão, não diria estacionados, mas estão crescendo cada vez menos, né? Porque há uma série de incertezas em relação ao futuro desses automóveis elétricos no médio prazo, vamos dizer, mesmo no longo prazo. Por exemplo, não se sabe exatamente, né, pelo fato de que esse processo está começando, qual vai ser, de fato, o real preço de um carro elétrico com 5, 10 anos de vida, né? Que o preço de revenda
de qualquer veículo é um fator importante a ser considerado no ato da compra, né? E a gente não tem ainda informação, não tem balizas, não tem referências para se pensar alguém que compra um carro hoje, médio, na faixa de R$150 mil, quanto ele vai valer daqui a 5, 10 anos. Então, esse é um dos aspectos que faz com que, vamos dizer, boa parte do mercado consumidor ainda tenha dúvidas em relação a isso. Outras dúvidas têm a ver com o crescimento da rede de recarga, né? Até onde essa rede de recarga vai estar difundida daqui a 5 anos, né? Então, muitas pessoas que têm carro elétrico e adquiriram carro elétrico, na verdade, tem um outro tradicional, né, com os quais compartilha as viagens que ele precisa fazer. Uma preocupação do consumidor é com a bateria. Antes mesmo de adquirir o carro, o brasileiro se pergunta muito, mas e a bateria? Quanto custa? O que acontece com ela depois? Essa é uma pergunta que se faz e já temos resposta para ela? Eu diria que não. Quer dizer, não uma resposta definitiva, porque essa é uma tecnologia ainda que não está madura, né? Você tem muitas alternativas tecnológicas para, vamos dizer assim, estar contida nas baterias, que ainda não estão totalmente desenvolvidas, algumas já estão desenvolvidas tecnicamente, mas ainda não viáveis do ponto de vista econômico. Então, hoje as baterias são basicamente, né, como já foi dito, de lítio e sódio, é a bateria que hoje é de forma bastante difundida, mais utilizada, mas há outras alternativas de motorização, sejam outras tecnologias para a bateria, seja também a alternativa dos carros híbridos, né? Os carros híbridos oferecem algumas vantagens em relação ao carro elétrico, porque você não precisa da rede de recarga, né? Você tem uma flexibilidade maior para poder fazer viagens mais longas, não depende dessa recarga, né? Então, assim, a questão da tecnologia também é algo ainda não consolidado, seja nas baterias, seja nas alternativas de outros tipos de motorização, né? Seja no caso de automóveis, né, com a questão do hidrogênio, que é uma tecnologia emergente, ainda não viável do ponto de vista econômico, mas que tende a se viabilizar ao longo do tempo. Quando você fala em ônibus, os biocombustíveis, né, ou gases oriundos de fontes naturais, também têm um potencial muito grande de desenvolvimento, no sentido de, eventualmente, ser uma alternativa à própria motorização elétrica. Então, é uma tecnologia, é uma revolução que a gente está vivendo no setor energético de veículos, né? E essa revolução ainda não está consolidada. Então, tem muitos aspectos em aberto em relação ao que vai ser a tecnologia do futuro e provavelmente ela vai ser uma mistura de várias alternativas. Transição que nós vamos acompanhar com certeza. Professor Roberto Marques, obrigado pela participação aqui conosco no Pauta 1. Eu que agradeço, espero que tenha atendido as demandas de vocês aí. A gente tratou amplamente aqui nesta edição sobre a transição energética, veículos elétricos, geração de energia limpa, como está a situação do Brasil em relação ao mundo. Esse foi o assunto deste Pauta 1, que você pode assistir quantas vezes quiser, também nas nossas plataformas digitais. Até uma próxima!